Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 18. Ele diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Irmão, a fama de Jesus havia se espalhado por todas as partes em Israel e até fora de Israel, por causa dos milagres maravilhosos que ele fazia. Jesus curava cegos, Jesus fazia paralítico andar, Jesus purificava leprosos, até os mortos Jesus ressuscitava, e isso se espalhou por todas as partes. E os discípulos de João, o João aqui é o João Batista, ouvindo e vendo o que Jesus fazia, eles foram até João e anunciaram a João as obras que Jesus estava dizendo. Eles chegam para o João: João, você não sabe, aquele que você batizou lá no Jordão? Pois é, João, ele está fazendo milagres, ele está fazendo tantas coisas, tantas obras extraordinárias. E o João que deveria nesse momento louvar a Deus, e o João que deveria exaltar a Deus, o João ele vai chamar 2 dos seus discípulos para mandá-los até Jesus para questionar a Jesus. João agora, irmão, vai duvidar de Jesus. Ele chama 2 discípulos para dizer, para mandar eles até Jesus para perguntar: vem cá, o Senhor é aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João, que depois de ouvir de todas estas obras, João duvida, João questiona. Logo o João, gente, que um tempo atrás agia diferente, deixa aqui marcado. Vamos lá em João, capítulo 1. João, Evangelho, você está em Lucas, depois de Lucas é João, mas deixa marcado Lucas, que eu volto para o Lucas, tá? João, capítulo 1. João, capítulo 1, é o versículo 26. Ele diz assim: João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O João está ali, irmão, cumprindo o ministério dele, pregando, batizando as multidões. As pessoas vinham até João para ser batizado, para ouvir a mensagem do João. E aí os fariseus, vendo o movimento, mandam alguns para perguntar para o João: vem cá, por acaso você é o Cristo? Porque ele estava batizando, e João então vai e diz: não, eu não sou o Cristo, eu batizo com água, mas no meio de vocês, no meio de vós, há um outro, e ele batizará com o Espírito Santo. Há um outro muito maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. João disse mais, o versículo 29, a Bíblia diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista no dia seguinte está lá novamente no Jordão para pregar, para batizar, quando agora Jesus vem em direção a ele. E quando João olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João não perguntou nada, o João está afirmando que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele diz mais, versículo 30: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu.
e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado, confirmado, estou dando certeza de que este é o Filho de Deus. Irmão, João aqui está confirmando, testificando, dando a certeza que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, lá em Lucas, volta para Lucas agora, lá em Lucas, irmão, o João mudou. O João que antes dizia: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João que antes dizia: eu não sou digno nem desatar as sandálias. O João que antes dizia: ele é o Filho de Deus. Irmão, o mesmo João agora está dizendo: tu és o que havia de vir, ou esperamos outro? O mesmo João que antes testificava, confirmava, dava certeza de quem era Jesus, que exaltava, que engrandecia, agora está questionando Jesus, agora está duvidando. E por quê? Porque a situação mudou. Quando João exaltava, engrandecia, reconhecia quem era Jesus, João estava no Jordão, batizando, cumprindo seu ministério. João estava livre, João estava cercado de discípulos, as multidões vinham para ouvir o João, para ser batizado por ele. Só que a situação mudou, e agora aqui em Lucas capítulo 7, João estava preso. O João estava sozinho naquele cárcere, apenas alguns discípulos que iam lá para visitá-lo. E isso agora, irmão, quando os discípulos vão e anunciam a ele tudo que Jesus estava fazendo, o João começa a olhar para a situação dele naquela prisão, naquela situação, e aí ele então duvida do Senhor, ele questiona. O João que antes dava certeza, agora, irmão, pergunta: tu és o que havia de vir ou não? Irmão, não deixe uma prisão fazer você mudar o teu relacionamento com Deus, aquilo que você fala para o Senhor. Não deixe uma luta, uma dificuldade, uma situação, porque vai ter uma hora a situação pode mudar, irmão. Uma hora as coisas podem estar bem, está dando certo, mas em qualquer momento você pode cair numa prisão, você pode enfrentar uma luta. O que não pode é fazer o que João fez, mudar as tuas palavras em relação ao Senhor. Eu não posso deixar que uma prisão me faça duvidar do Senhor, me faça questionar o Senhor. Irmão, não deixe, seja lá o que for, fazer você recuar daquilo que você um dia foi ao Senhor, do que um dia você falou ao Senhor, do que um dia você fez ao Senhor. Nós precisamos entender, irmão, que mesmo o Senhor sendo o Deus Todo-Poderoso, mesmo o Senhor podendo fazer todas as coisas, irmão, isso não significa que Ele fará tudo na tua vida. Isso não significa que vai acontecer como você imagina, porque João ouve falar que o Senhor está fazendo tantas coisas, tantos milagres. E qual era a situação dele? Ele estava numa prisão. Peraí, como que ele pode ser aquele que havia de vir, se até agora não está fazendo nada por mim? Como é que ele pode estar fazendo isso por tanta gente, tantos milagres, e eu estou nessa situação? João começa a olhar para a situação dele e questiona, porque se ele era o que havia de vir, por que ele ainda estava daquele jeito? Por que ele ainda continuava naquela prisão? E aí é onde nós precisamos entender que mesmo o Senhor sendo, mesmo o Senhor podendo,
não significa que Ele fará, não significa que Ele responderá, não significa que Ele atenderá a você, que Ele fará tudo que você espera, e não faz, sabe por quê? Deixa mais uma vez marcado aqui o Lucas. Agora você volta para o Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Irmão, o Senhor o Senhor tem, o Senhor pode, mas isso não significa que Ele vai fazer. E por que Ele não vai fazer se Ele se Ele tem e se Ele pode? Ele não faz por causa disso aqui, ó. Mateus capítulo 27, versículo 37. Mateus 27, versículo 37. Ele diz: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Irmão, Jesus aqui tinha sido preso, humilhado, maltratado, espancado e crucificado. Para humilhar ainda mais Jesus, eles colocam Jesus entre 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. A intenção era humilhar ainda mais Jesus. Tem mais, versículo 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Faz o quê? Desce da cruz. Da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Jesus, depois de preso, humilhado, maltratado, sendo crucificado ao lado de 2 ladrões para ser humilhado, as pessoas vão até ele, aonde ele estava, e olhando para eles meneavam a cabeça, eles balançavam a cabeça no sinal de reprovação e diziam: ora, não és tu o Rei de Israel? Não és tu o Salvador? Não foi tu que falou que destruiria o templo e edificaria em 3 dias? Desce da cruz agora, e aí nós vamos acreditar em ti. Os fariseus, os escribas, os saduceus iam até ele e diziam: ora, não é você que salvou a tantos? Salva a ti mesmo. Não foi você que falou que Deus te ama? Então, se Ele te ama, que Ele te livre agora. Não foi você que falou que é o Filho de Deus? Então desce da cruz e nós creremos em ti. Irmão, Jesus tinha poder para descer da cruz ou não tinha? Ele tinha. Ele desceu da cruz? Irmão, mesmo o Senhor Jesus tendo poder para descer, porque ele tinha esse poder para descer da cruz, ele não vai descer. E por que ele não vai descer? Porque não era bom que ele descesse. Era para ele, seria bom que ele descesse, mas ele não vai descer, porque seria melhor que ele continuasse, porque um plano maior de Deus estava nele continuar naquela cruz. Irmão, seria bom para ele se ele descesse da cruz, porque se Jesus descesse da cruz, ele se salvaria daquele sofrimento, daquele mal. Mas ele permanecendo na cruz, ele salvou a todos nós. Irmão, você precisa entender que Deus pode. Só que o fato dele poder não significa que ele vai fazer. E não vai por quê? Porque Deus é que sabe o plano maravilhoso que ele tem.
porque Deus é que sabe o que é melhor. Irmão, a nós cabe apenas confiar no Senhor. Se Deus pode, então por que Deus não faz? Se Deus pode, por que Deus deixou isso acontecer? Se Deus podia, se Deus existe, se Deus é poderoso, se Deus me ama, então por que Deus? Porque Deus sabe o que é melhor, porque Ele é que sabe o plano que Ele tem. Não é porque Ele pode fazer que Ele vai fazer, e não faz. Então por que, se Ele tem poder? Porque além do poder Ele tem planos, Ele tem propósitos, Ele sabe o que é melhor. Seria bom se Jesus descesse, mas foi muito melhor que Ele permanecesse naquela cruz. Irmão, a nós cabe apenas confiar em Deus. Nós precisamos aprender simplesmente a confiar em Deus. Irmão, Deus fez, Deus não fez, Deus bendito, Deus grandioso, é continuar exaltando, louvando. O que nós não podemos, volta para o João, ou volta lá para o Lucas, capítulo 7. O que nós não podemos é agora, como João Batista, irmão, duvidar, questionar. Ora, será se ele realmente é o que havia de vir? O próprio João afirmou isso antes. O próprio João, quando as coisas estavam dando certo, quando as coisas estavam bem, o próprio João afirmava, exaltava o Senhor, dizia. E agora, porque estava numa prisão e o Senhor não o livrou daquela prisão, o João estava questionando: será se o Senhor é o que havia de vir? Ou eu tenho que esperar outro para me livrar daqui? Será se Deus realmente existe? Se Deus me ama, se Ele me ama, por quê? Irmão, não deixa uma prisão, uma luta, uma perda fazer você duvidar, fazer você questionar, fazer você se afastar de Deus. Continua lendo o versículo 20, diz: e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Então aqueles discípulos vão até Jesus, como João mandou, e chegando eles perguntam: Senhor, João nos mandou até o Senhor para saber se tu és o que havia de vir, ou se temos que esperar outro. Na mesma hora, Jesus cura alguns enfermos, Jesus expulsa demônios, Jesus começa a fazer milagres. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando para eles. Quando eles vão até Jesus, não diz eu sou, eles perguntam, eles questionam: o Senhor é o que havia de vir? Jesus não diz eu sou, Jesus vai mostrar através dos sinais. Meu irmão, só palavras não bastam. Minha irmã, só palavras não são suficientes. Mostra. Quantas pessoas que falam eu sou de Deus, eu sou da igreja. Meu irmão, só falar não adianta, falar qualquer um pode falar. Eu preciso mostrar através dos sinais que eu sou um servo de Deus, que eu sou um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Não fique apenas com palavras. Jesus não disse, apesar da palavra dele ser suficiente, mas ele não apenas disse, ele mostrou através dos sinais que ele realmente era. Continua lendo o versículo 22. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E aí vem o principal: e bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. O que é não se escandalizar? É não se revoltar, não se indignar, é não perder a fé, é não desanimar, é não desistir, é não se afastar. Jesus faz aquelas obras, aqueles milagres. Aí então ele fala para os discípulos de João: olha, vão e diz ao João, fala para o João o que foi que vocês viram, fala para o João o que foi que aconteceu.
diz para ele que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e que o evangelho é pregado aos pobres. E olha, diz para ele também: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Ô meu irmão, não se escandalize no Senhor. Sabe por que esse recado que o Senhor está mandando para o João? Porque o João não vai sair da prisão, porque o Senhor não vai livrar o João, o Senhor não vai mudar aquela situação para o João, e ele deveria continuar acreditando, ele deveria continuar na fé, ele deveria permanecer na confiança. Meu irmão, tem coisas que o Senhor não vai fazer, tem obras que ele não vai realizar, e eu preciso aprender a permanecer nele. Irmão, não se escandalize no Senhor. Não é porque ele não fez, não é porque ele não respondeu, porque ele atendeu, aí você está revoltado, indignado. Não, meu irmão, continue acreditando, confiando. Bem-aventurado, feliz é a pessoa que não se escandaliza nele. Irmão, você nunca vai ser feliz, realizado, completo, se você estiver escandalizado no Senhor, se você estiver abatido, desanimado. E o que tem de gente na igreja escandalizado? A pessoa está na igreja, mas não está em Deus, não está no Senhor, não está feliz, não está completo, não está tendo uma vida como deveria estar, porque tem se escandalizado, porque o Senhor não fez alguma coisa, porque o Senhor não atendeu, porque o Senhor não livrou, porque o Senhor não respondeu. E aí está a pessoa, ela não deixou a igreja, ela continua na igreja, ela continua orando, ela continua buscando, mas ela está abatida, ela está triste. Irmão, é a pessoa que quando vai orar e vai clamar a Deus por alguma coisa, ela lembra que Deus não atendeu ela lembra que a resposta não veio, e ela não consegue continuar orando, porque ela está escandalizada no Senhor. Irmão, tem gente que se escandaliza com o pecado dos outros, se escandaliza com o erro dos outros, só que muitos estão escandalizados em Deus, porque Deus não fez o que ela esperava, porque o Senhor não atendeu, não fez como ela desejava. Meu irmão, você nunca vai ser realizado de verdade desse jeito, você nunca vai ser feliz de verdade desta maneira. Eu preciso, meu irmão, confiar em Deus, entender, não é porque Ele pode, porque Ele tem ou porque Ele é, que Ele vai fazer. E aí, glória a Deus por isso. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele não diz o que você pediu, Ele fará, o que você desejou, Ele fará, o que você acreditou, Ele fará. Ele diz: e o mais Ele fará. O mais não é o que você imagina, o que você deseja, o mais foi o que aconteceu. E aí não deu certo, não veio como você esperava. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor. Se Ele não quis me tirar desta cruz, glória a Deus. O que eu não posso é me escandalizar, o que eu não posso é me revoltar com Deus, o que eu não posso é perder a minha fé em Deus, perder a minha confiança no Senhor. O Senhor está dizendo: e bem-aventurado é o que não se escandaliza em mim. Oh, meu irmão, não se escandalize, não perca a sua fé, não desanime, não perca a sua confiança, não abandone a sua fé em Deus. Sabe por quê? Continua lendo, 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas, em delícias, estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Gente, aos olhos do Senhor, João era mais do que um profeta. Continua: este é aquele de quem está escrito: eis que envio
Gente, João era o anjo de Deus. O meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Gente, aos olhos do Senhor, João, gente, era mais do que um profeta. Aos olhos do Senhor, João foi um anjo enviado por Deus. Irmão, João foi o maior profeta nascido de mulher aqui neste mundo. Esta era a vida do João com Deus. Irmão, esta era a história do João diante de Deus. Essa foi a trajetória que João fez na presença do Senhor. Irmão, João foi mais do que o profeta. João foi um anjo. João foi maior do que todos os profetas. E Jesus está dizendo: não se escandalize em mim. Por quê? Porque João poderia jogar fora toda a história que ele tinha diante de Deus. João poderia manchar a trajetória que ele fez com Deus, aos olhos de Deus, aos olhos do João, de Jesus. O João era mais que o profeta, um anjo enviado. O João era o maior de todos os profetas. Só que agora Jesus está dizendo: bem-aventurado que não se escandalize em mim. João, não deixe essa prisão sujar a tua história, apagar a tua trajetória. Meu irmão, você tem uma trajetória na presença de Deus. Você tem uma história com Deus. Não deixe uma prisão, não deixe uma luta, uma dor, não deixe o mal sujar a tua história com Deus, apagar a tua trajetória. Irmão, João, desde o seu nascimento, foi o anjo que foi enviado para anunciar o Zacarias. João foi consagrado desde o ventre, Deus cuidando, Deus falando, Deus trabalhando nele, Deus agindo através dele. João foi aquele que batizou o Senhor. O João era aquele que anunciava a vinda do Senhor. E agora, meu irmão, por causa de uma prisão, João estava a ponto de manchar a história dele, de apagar a trajetória dele. Não se escandalize no Senhor. Não manche a história que Deus tem para você, a trajetória que você tem com o Senhor. A pessoa andou com Deus durante um tempo, a pessoa serviu o Senhor, e agora, por causa de uma luta, de uma prisão, vai jogar tudo isso fora. Oh, meu irmão, não deixe uma prisão, não deixe uma luta, não deixe o mal apagar, abafar, sujar, manchar a história de Deus com você, a tua trajetória com o Senhor. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Não se escandalize no Senhor. Não desanime, não se afaste, não perca a sua fé, não perca a sua confiança. Irmão, Deus tem uma história para você. Deus está andando, Deus está trilhando um caminho com você. Você não tem ideia como é que Deus olha para você. Você não tem ideia do que Deus fala. Jesus esperou os discípulos do João irem embora, porque João não precisava saber ainda o que Deus estava, a história que Deus tinha para ele. Porque João morreu, mas ele não morreu como prisioneiro naquela prisão. Ele morreu como um homem que era mais do que um profeta, um homem que foi um anjo de Deus enviado diante de Jesus, como morreu como o maior profeta que já nasceu nessa terra. Deus sabe a história que tem para nós, irmão. Deus sabe a trajetória da nossa vida. Não suje, não apague, não jogue fora a história que Deus tem para você por causa de uma prisão, por causa de um mal que você está enfrentando. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe, e não se deixe levar pelo teu entendimento. Você não vai entender, você não vai compreender todas as coisas que Deus faz ou que Deus deixa de fazer. E Deus não precisa que você entenda. O que Deus espera é que você confie nele, que você permaneça nele, que você não se escandalize nele. Oh, meu irmão, você entregou o seu caminho ao Senhor, é confiar. Pastor, mas não está indo bem. Meu irmão, você não entregou o caminho.
Ele não fará tudo o que você deseja, não será como você imagina, nem tudo como você pede, mas não importa. O que importa é que você entregou o seu caminho. Deixa Deus fazer, que Ele sabe que é melhor, Ele sabe a história, Ele sabe a trajetória que Ele tem para você. Não se escandalize, apenas confie no Senhor de todo o seu coração. Não deixe o teu entendimento. Eu não entendo por que Deus não me deu. Eu não entendo, eu orei com tanta fé. Eu pensei que Deus ia fazer isso. É o teu entendimento, ele é limitado. Confie de todo o teu coração. Mas por que para de perguntar, para de questionar? É só confiar no Senhor de todo o seu coração. Não apague a história que Deus tem para você. Não destrua a trajetória que Deus está levando, guiando você. Confie de todo o seu coração. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus.